Para nós finalizarmos a distribuição de probabilidade para variáveis aleatórias discretas, nós vamos falar hoje da última distribuição, que é a distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ou distribuição Poisson, ela, na realidade, ela tenta verificar o número de sucessos em um intervalo de tempo. Isso pode ser ou um intervalo de tempo ou um intervalo de espaço. Então, diante disso, desse intervalo de tempo ou espaço, nós temos um valor médio que vai implicar o número de incidentes ou o número de sucessos computados nesse intervalo de tempo ou espaço, que irá ser denotado pelo parâmetro lambda. Observem que esse parâmetro lambda, ele será uma média em que ocorrerá esse número de sucessos para um determinado tempo, caso a pergunta seja alterada com relação a esse tempo, esse lambda automaticamente se alterará. Então, por exemplo, questões relacionadas a acidentes em um determinado intervalo de tempo ou em uma determinada quilometragem, número de telefonemas atendidos em uma central telefônica para um determinado tempo, isso pode ser modelado pela distribuição de Poisson ou distribuição Poisson. Então, a variável aleatória x, ela será uma variável que contará o número de sucessos que ocorreu em um determinado tempo ou espaço, em que essa variável aleatória ela pode assumir desde valores 0, 1, 2 até infinito. Aqui será uma grande diferença que ocorrerá entre a distribuição binomial e a distribuição Poisson. Não haverá um limite para a variável x, como ocorre no caso da variável aleatória que tem distribuição binomial, em que ela está limitada ao tamanho da amostra. Portanto, se eu quero calcular a probabilidade de um determinado x que tem distribuição de Poisson, sua função de probabilidade será dada pelo seu parâmetro lambda, que é um parâmetro que indica uma média, espaço temporal, isto é, de acordo com o espaço ou tempo, ela pode ser alterada, em que ela é dada por lambda elevado a x, o valor que a variável aleatória assume, que multiplica o logaritmo neperiano elevado a menos lambda, dividido por x fatorial. Então, por exemplo, se nós temos uma central telefônica em que nós dizemos que a cada 2 horas, então um exemplo para essa distribuição, nós podemos dizer que se nós recebemos em uma central telefônica para cada minuto se recebe 2 ligações. A probabilidade é, se essa central telefônica ela recebe em média 2 ligações por minuto, a pergunta é, qual é a probabilidade dessa central telefônica receber 4 ligações por minuto? Basta a gente aplicar a função de probabilidade expressa dessa forma.
Essa função de probabilidade, ela será dada por lambda 2 elevado a x, que é 4, vezes o e, que é o logaritmo neperiano, menos 2 dividido por 4 fatorial. Observem que, se a pergunta estivesse dada em um tempo ou espaço diferente da média, que é o valor de lambda, o valor de lambda deveria ser alterado para a mesma escala de unidade de tempo ou espaço da pergunta. Nós faremos um exemplinho para vocês enxergarem o que é que eu estou falando. Então, para utilizar o logaritmo neperiano, nós vamos utilizar a calculadora, em que o logaritmo neperiano será calculado da seguinte forma. Nós vamos utilizar o logaritmo neperiano usando o botão Shift e o Lzinho, em que aqui nós temos o valor do e elevado a x. Tá? Então, nós vamos usar da seguinte forma. Vamos pegar, para essa situação, e elevado a menos 2, nós vamos calcular assim, Shift, e, apareceu o e, abre parêntese e coloca o valor menos 2. Menos 2, fecha parêntese. Se der igual, esse valor já é contabilizado. Aqui eu estou usando um fix com escala para 4 casas decimais após a vírgula. Então, nesse caso, o valorzinho de e a menos 2 é 0 elevado a 1353. Então, 0,1353. Que multiplica 2 elevado a 4, 16, em que eu vou ter 4 fatorial. 4 fatorial pode ser acessado aqui também, ó. 4, shift, fatorial. E isso vai ser igual a 24. 24. Portanto, o resultado será 16 vezes 0,1353 dividido por 24. Esse resultado nos dará 0,0902. 0,0902. Ou 9,02% em porcentagem. Isso implica que a probabilidade de eu receber 4 chamadas por minuto é de 9%. Ok? Agora observe. Se a pergunta fosse qual é a probabilidade agora, um outro exemplo, qual é a probabilidade agora de nós obtermos 2 ligações a cada 2 minutos. Minutos. Observem agora que essa probabilidade, nós temos a seguinte situação. A escala da pergunta que está sendo feita não está na mesma unidade de tempo do lambda informado, que essa informação aqui é o parâmetro em que esse parâmetro ele é dado. Lembramos o seguinte, como isso aqui é um parâmetro, uma média espaço-temporal, nós vamos sempre assumir aqui que lambda é um número sempre maior que 0 e x, por consequência, é um número que pode assumir 0, 1, 2 a infinito. Ok? Então, nesse caso, nós precisamos reajustar o valor de lambda. Isto é, se lambda recebe, ou melhor, a média de lambda significa 2 ligações a cada minuto, a pergunta é, para 2 minutos, qual é o valor de lambda? O novo valor para lambda? Obviamente, isso aqui é dobrado.
né? Fazendo a regrinha de meio por meio, extremo por extremo, nós obtemos um valor de 4 ligações a cada 2 minutos. Obviamente, essa probabilidade será dada agora por um lambda não igual a 2, mas sim agora igual a 4. Então, a pergunta será, a probabilidade será calculada por 4 elevado a 2, que multiplica o E menos 2, menos 4, dividido por 2 fatorial. E aí, fazendo esses cálculos, nós temos 4 ao quadrado dá 16, que multiplica E a menos 4, que vai dar 0,0183 dividido por 2 fatorial. Essa probabilidade será dada por 0,1465 ou 14,65%. Quer dizer, a probabilidade de eu receber 2 ligações a cada 2 minutos é de 14,65%. Ok? Bem, finalizado essa situação, nós poderemos ter questões do tipo não um valor exatamente para uma variável aleatória que seja um x. Mas eu posso pedir um valor para x sendo menor ou igual a um x, ou um x menor que um x. Como computar essas probabilidades? Então, se vocês lembrarem das aulas anteriores, nós vamos ter que nos reportar à função de distribuição para cada variável aleatória, que nada mais é do que nós somarmos para todo o x e menor ou igual ao x, a probabilidade do x ser menor do que esse x. Isto é, nós vamos somar em todas as probabilidades menores ou iguais ao x. Então, nessa situação, vamos supor das ligações. Se eu pedisse assim, qual é a probabilidade de uma central telefônica dessa obter um número de chamadas menor ou igual a 2 ligações a cada minuto? Então, seria nós calcularmos a probabilidade, uma vez que x, para a distribuição de Poisson, assume valores de 0, 1 a infinito, nós iríamos calcular a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2. Observe que aqui está menor ou igual. Ok? Então, para o caso inverso, o que iria acontecer é, se pedisse para nós calcularmos a probabilidade de x ser maior ou igual a 1, nós teríamos que calcular a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 2 até infinito. Então, não iríamos conseguir, teoricamente, calcular esse resultado de maneira alguma. Ora, se a probabilidade da soma, isso é uma propriedade da função de probabilidade, se nós somarmos para todos os x a probabilidade de x a um determinado x, isso daqui vai resultar 1. Então, a gente sabe que a soma de todas as probabilidades, a menos a probabilidade de x igual a 0, que não entra aqui, isso aqui soma 1.
Obviamente, a única probabilidade que não entra nessa situação para completar 1, o resultado 1 é a probabilidade de x igual a 0. Dessa forma, para não precisarmos calcular todas essas probabilidades, no caso da distribuição de Poisson, que será praticamente impossível, nós podemos utilizar a ferramenta 1 menos a probabilidade de x ser igual a 0. Então, somando todas as probabilidades menos a probabilidade de x igual a 0, eu tenho a probabilidade de x ser maior ou igual a 1. Em que essa probabilidade de x igual a 0 nada mais é do que a função de distribuição para um x igual a 0. Isto é, eu vou somar todas as probabilidades de x menor ou igual a 0, que é simplesmente probabilidade de x igual a 0. Ok? Uma outra situação de probabilidade que poderíamos estar interessados seria para a situação de y que tem distribuição binomial de parâmetros n e p. Então, dessa forma, nós iríamos calcular a probabilidade de um determinado y ser maior ou igual que 1, seria dado pelo quê? Nós sabemos que a variável aleatória y assume valores 0, 1, 2 até n. Então, dessa forma, nós iríamos somar todos os y de 1 ao enésimo y e calcular a probabilidade de y igual ao y'. Isto é, nós iríamos calcular a probabilidade de y igual a 1 mais a probabilidade de y igual a 2 até a probabilidade de y igual a n. Ok? Agora, a gente sabe que mesmo tendo um limite, coisa que não aconteceria para a distribuição de Poisson, uma vez que ela não está limitada a esse parâmetro n, nós poderíamos também usar o artifício de o único y que a variável aleatória assume que não é pedido nessa situação é para y igual a 0. Então, eu poderia, do mesmo jeito, pedir, ora, a soma de todos os y, da probabilidade de todos os y, isso aí é 1. A única condição que não está nesse somatório é o y igual a 0. Então, bastaria eu pegar a probabilidade de 1 menos a probabilidade de y igual a 0, e aí o resultado estaria satisfeito. Beleza? Então, essas três distribuições, Bernoulli, binomial e Poisson, foram as três distribuições dos quais nós falamos para a distribuição das variáveis aleatórias discretas. Um abração!